na parte de segunda-feira, vendo a Deus. Que privilégio ver a Deus. Não viram a Deus face a face, mas viram a manifestação da glória de Deus ali no Sinai. Abra sua Bíblia e vamos ler então o capítulo 24 de Êxodo e agora os versos 9 até o verso 18. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Aqui diz que eles viram o Deus de Israel. Eles viram as manifestações poderosas de Deus ali no Monte Sinai. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam, além de ver as manifestações divinas, as teofanias, eles também comeram e beberam. Tiveram ali uma refeição. Queridos, é isso que Jesus está dizendo em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Uma refeição com o nosso Deus. Queridos, aqui diz o verso 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Deus trabalha em ciclos de 7. Isso está claramente revelado em toda a Bíblia, principalmente no Apocalipse, que foi escrito todo em ciclos de 7, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 trovões, 7 reis, tudo em ciclo de 7. Mas isto já vem desde o princípio, quando Deus criou o mundo numa semana literal de 7 dias. E aqui diz que a nuvem cobriu Moisés por 6 dias e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Meu querido irmão, que experiência! Não só o povo de Israel, mas especificamente Moisés, ele teve na presença de Deus sem comer e sem beber por 40 dias e 40 noites, vivendo na presença de Deus. Após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu novamente no Sinai. No início da subida, Moisés não estava sozinho, ele teve a excelente companhia de 73 líderes israelitas. Para os líderes, aquela foi a experiência suprema. Eles viram a Deus, o que nós chamamos de teofania, e 2 vezes o texto destaca essa realidade surpreendente. Foi também um momento para que os líderes, comendo juntos, selassem aliança com Deus. Foi um banquete e o Senhor foi o anfitrião. Os líderes foram muito honrados por Deus. No Oriente Médio, nos tempos bíblicos e até certo ponto hoje ainda, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, eles prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse a uma parte, a outra tinha o dever de vir e ajudar. Ser convidado para uma refeição era um tratamento especial que não era estendido a todos. Ao mesmo tempo, recusar um convite era um dos piores tipos de insultos. Esse fato nos ajuda a entender as histórias do Novo Testamento em que Jesus Cristo foi duramente criticado por comer com os pecadores. Lucas 5:30.
E quando os crentes celebram a ceia do Senhor, eles também estabelecem esse vínculo próximo com os outros crentes que são pecadores como eles. Durante essa refeição, a ceia do Senhor, celebramos o perdão de Jesus Cristo e a salvação que temos em Jesus Cristo. Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Foi Nadab e Abiú, filhos de Arão, que foram mortos porque eles desobedeceram a Deus. Isto está em Levítico 10, versos 1, 2 e 9. Embora Nadab e Abiú tivessem tido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados ou convertidos por ela. Essa é a lição poderosa de que ter a verdade e ter privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. Depois de terem vivenciado tudo isso, Nadab e Abiú deveriam ser os últimos a cometer o que tragicamente fariam mais tarde. Pecaram contra Deus. E Deus usa para com os seus líderes de maior severidade. É a luz dada, é a luz cobrada. Pecado contra o Espírito Santo foi o pecado cometido por Nadab e Abiú. Foi o pecado cometido por Ofni e Finéias. Percebam que eram todos sacerdotes de Deus, ungidos do Senhor. Queridos, os que mais facilmente podem pecar contra o Espírito Santo são os ungidos do Senhor, porque Deus deu a luz, Deus deu privilégios, mas Deus exige também maior responsabilidade. Deus derrame sobre você e sobre mim, meu querido irmão e querida irmã, o Espírito Santo. E Deus nos ajude a viver a luz abundante que Ele nos tem dado, através do Antigo Testamento, através do Novo Testamento e através do Espírito de Profecia. Mais de 50 livros escritos pela serva de Deus, Ellen White, que também é uma abundante verdade para o tempo do fim, a verdade presente. Que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo e nos faça obedientes, submissos a essa luz abundante que Ele nos dá. Aleluia!